E aí, já pararam para pensar que dentro de cada um de nós, agora mesmo, existe uma economia super complexa pulsando em cada uma das nossas células? Hoje, a gente vai mergulhar no plano mestre que rege essa economia fantástica, o metabolismo. Imagina só uma metrópole que simplesmente nunca para, mas numa escala microscópica. E isso repetido trilhões de vezes dentro do nosso corpo. A cada segundo tem estrutura sendo construída, lixo sendo tirado, energia sendo produzida e consumida numa atividade que não cessa. É uma operação logística de uma escala que é até difícil de conceber. E está acontecendo agora. E quem é que comanda essa cidade toda? Bom, toda essa atividade é orquestrada por um único plano diretor, um verdadeiro CEO celular, o metabolismo. Então vamos lá. O que é metabolismo, afinal de contas? De forma bem direta, é o conjunto de todas as reações químicas que nos mantém em funcionamento. Mas a ideia central, a mais importante, é que nada ali está parado. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Pensa nisso. As moléculas que formam o nosso corpo hoje não são as mesmas de alguns dias atrás. A gente está num processo constante e perfeitamente controlado de desmontar e montar tudo de novo. E essa economia celular tem 4 missões principais. Primeiro, obter energia para absolutamente tudo, desde pensar até piscar os olhos. Segundo, usar essa energia para construir e reparar tudo o que a gente é. E, claro, permitir o crescimento e, fundamental, fazer aquela faxina constante, removendo os resíduos que não servem mais. O mais fascinante é que o metabolismo funciona com uma lógica de 2 lados da mesma moeda. De um lado, a gente tem a demolição, a quebra. Do outro, a construção. Parecem forças opostas, né? Mas elas trabalham numa harmonia simplesmente perfeita. Esses 2 lados têm nome, claro. O catabolismo, que é a nossa equipe de demolição. É ele que quebra moléculas para liberar energia. E o anabolismo, que é a equipe de construção, que pega essa energia e usa para criar tudo o que a célula precisa. Eles vivem nesse balanço perfeito e contínuo. Vamos focar primeiro no catabolismo, o setor de energia. Pensa nele como a grande usina de força da célula. Ele pega moléculas grandes, complexas, tipo os carboidratos e as gorduras da nossa alimentação, e desmonta, quebra em pedaços menores. E o ponto crucial é que, nesse processo de quebra, ele libera a energia que estava ali, guardadinha nessas moléculas. Do outro lado da rua, a gente tem o anabolismo, o setor de obras. Ele faz exatamente o contrário. Ele pega a energia que o catabolismo liberou e investe essa energia para juntar pecinhas pequenas, como aminoácidos, e construir as grandes estruturas que a célula precisa. Pensa em proteínas, no nosso DNA. É um processo que exige um investimento pesado de energia para criar ordem a partir de peças soltas. Essa tabela aqui resume essa dualidade de um jeito ótimo. Olha só o padrão. Enquanto um libera energia, o outro precisa de energia. Enquanto um é um processo que acontece de forma espontânea, tipo uma bola rolando ladeira abaixo, o outro precisa de um bom empurrão para acontecer. Eles são opostos em tudo, desde as moléculas iniciais até o resultado final. É um espelho perfeito. Certo, mas isso tudo nos leva a uma questão central. Se a equipe de demolição está de um lado da cidade liberando um monte de energia, e a equipe de construção está lá do outro lado precisando desesperadamente dessa energia para trabalhar, como essa transferência acontece de um jeito rápido e eficiente? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 trilhão de ATPs. Como a célula consegue construir essa ponte para conectar quem gera energia com quem consome essa energia? Tem que ter um intermediário aí, né? E a solução é simplesmente genial. É uma molécula espetacular chamada ATP. Pensa no ATP como a moeda de energia universal da célula. A energia do catabolismo não é liberada de qualquer jeito no ambiente, não. Ela é cuidadosamente empacotada, armazenada nas ligações químicas do ATP, pronta para ser usada onde e quando for preciso. E é este ciclo que, no fundo, move a vida. Olha só do lado esquerdo em laranja. O catabolismo pega a energia dos nutrientes e usa para carregar a bateria, transformando uma molécula chamada ADP em ATP. Agora olha para a direita, em azul, o anabolismo gasta a bateria, ele quebra o ATP de volta em ADP para poder liberar a energia que ele precisa para construir as coisas. É esse ciclo sem fim de carregar e descarregar que alimenta absolutamente tudo. Ok, a gente já entendeu a demolição, a construção e a bateria. Mas o que impede essa economia de virar um caos? Como a célula garante que a energia certa vá para o lugar certo na hora exata?
Bom, existem regras, leis da física que governam esse processo todo. A resposta está na termodinâmica. Algumas reações, como as do catabolismo, são como uma pedra rolando morro abaixo. Elas acontecem sozinhas, espontaneamente e liberam energia. A gente chama isso de exergônico. Já outras reações, como as do anabolismo, são o contrário. É como empurrar a pedra morro acima. Elas não acontecem sozinhas e precisam de um baita fornecimento de energia. A gente chama de endergônico. A beleza do metabolismo é usar a energia liberada na descida do morro para conseguir empurrar a subida do morro. E essa economia não é uma bagunça, muito pelo contrário. Ela é precisamente orquestrada, como uma cidade inteligente. A célula não fica produzindo energia ou materiais de construção à toa. Ela produz exatamente o que precisa, na hora que precisa, ajustando a produção em tempo real. E esse controle acontece em vários níveis. A gente tem a regulação pelas enzimas, que é um ajuste imediato, de segundo a segundo. Depois, tem a regulação hormonal, que é mais sistêmica, coordenando o metabolismo do corpo todo. E, por fim, a regulação lá nos genes, que é o planejamento a longo prazo, decidindo quais fábricas de enzimas vão ser construídas ou desativadas. Agora, vamos dar um passo para trás e apreciar a beleza do sistema completo. Não são só partes isoladas, sabe? É um fluxo contínuo, integrado e super dinâmico que define o que é estar vivo. E aqui está ele, o mapa metabólico integrado, a planta completa da nossa economia celular. Tudo que a gente conversou está conectado aqui. Os nutrientes entram, o catabolismo desmonta eles, gerando a nossa bateria, o ATP e as pecinhas de construção. Daí o anabolismo usa essa energia e essas peças para construir tudo que a gente é. É a visão completa do fluxo da vida. Então, o ponto central é que o metabolismo não é só uma lista de reações químicas para decorar. Ele é um fluxo contínuo e incrivelmente eficiente de matéria e energia. A elegância com que a energia química da comida é transformada em vida, construindo, reparando e nos mantendo, é, no fundo, a base de tudo. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Essa dança incessante de quebrar para criar, esse fluxo constante que nunca para, isso não é apenas algo que acontece dentro da gente. Esse equilíbrio dinâmico, ele é a própria definição do que significa estar vivo.